Seguinte, hoje a gente vai para a nossa primeira aula de português. Nessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre antônimo, sinônimo, a gente vai estudar um pouquinho sobre fonemas, letras, também vamos estudar sujeito e predicado, tá bom? Vamos lá, let's go, teacher. Acompanha aí comigo. Olha, observe que eu nem coloquei qual é a definição de sinônimo e antônimo, porque eu acho que a Luísa já sabe, na verdade. Sinônimo é uma coisa que é similar, ou seja, parecido. E antônimo é uma coisa contrária, né? Tem até a história do seu Antônimo. Seu Antônimo era um cara, o senhor, e tudo que o irmão dele fazia, o seu Antônimo falava o contrário. O irmão dele falava sim, o seu Antônimo dizia não. O irmão dele falava, eu sou feroz, o seu Antônimo dizia, eu sou... Não, desculpa, eu sou legal, né? Eu sou calmo. Mas a questão aqui é dos sinônimos. Vamos relembrar quais são as palavras que são sinônimas, ou seja, iguais a essas que estão aqui. Por exemplo, eu sou feroz, o sinônimo seria eu sou bravo. Pode participar, hein? Eu sou perfumada, como disse. A Lulu vai dizer eu sou... Fedorenta? Não, aqui eu tô falando de sinônimo. Cuidado. A história do seu Antônimo é só para... Eu sou veloz, eu sou... Devagar. Rápida. Estamos falando de sinônimos. Sinônimos é similar, igual, tá bom? É palavra que é igual a outra, tem o mesmo significado. Eu sou perfumada, eu sou cheirosa. Eu sou veloz, eu sou rápida. O sorvete disse, eu sou frio. É a mesma coisa que eu sou... Gelado. É um mito. Parabéns. Esse é os sinônimos. Gelado. Já os antônimos, é exatamente o que eu estava lhe dizendo. O seu antônimo, ele falava tudo que o irmão dizia o contrário, só que o contrário. Vamos ver aqui, por exemplo, tem um pequeno texto chamado fino, grosso, magro, gordo. Vamos ler. O anel não quer entrar em nenhum dedo da biba, nem a menos no miguinho. Você é bem magra, Bilil, e eu sou bastante gorda. Por isso, biba, o meu dedo é fino como um palito. E o seu é grosso, grossíssimo. Indo muito as duas cantam. Gordo, magro, gordo, magro, gordo, magro. Grosso, fino, grosso, fino, grosso, fino. Diga aí duas palavras que são antônimas, querida Lulu. Fino e grosso. Fino e grosso. Mais duas palavras antônimas. Pera. Grosso e magro. Exatamente. Sem nenhuma dica. Gostei. Vamos lá. Sentido denotativo e conotativo. Tu já ouviu falar dessas palavras? Sim. Sim, no colégio, né? Acho que até o ano passado, no final do ano, já falava que denotativo é o mesmo sentido do dicionário. Olha, começa com D também. É o sentido real. Por exemplo, o pássaro voava pelo céu da cidade. Voava pelo céu da cidade. E isso faz todo sentido. O pássaro voa. É o sentido real. Relampejou durante a noite. Sim, relampejou significa que teve trovoadas. Relâmpagos é o sentido real. Já o sentido conotativo é o que não é real, né? Se o denotativo vem do dicionário, ou seja, o sentido literal, real, o conotativo só pode ser figurado, gente, é muito fácil. Por exemplo, o carro voava pelas ruas da cidade. Lógico que o carro não voava, né? É só pensar que o carro voava significa que estava bem rápido, né? Seus olhos relampejaram de ódio. Lógico que o olho não relampeja, não solta um relâmpago. Mas ele está dizendo aí que ficou com muita raiva, né? Ou seja, um sentido figurado, é para você imaginar. Então, denotativo vem um D, de dicionário. Conotativo vem um C, de figurado, não, nada a ver, né? Mas é o que não é real, é o que é figurado, né? Um desses exemplos para a gente se divertir um pouco, né? Pensar um pouco aqui, em que sentido esses caras quiseram fazer isso? Tem duas tinhas, são diferentes uma da outra. A primeira tem dizendo assim, o cara tá sentado, né, ali, parece um doutor, um médico, né? E aí ele fala, pronto, siga essa receita que eu lhe garanto que emagrecerá. E o gordinho disse, sério, doutor? Aí o gordinho se encontrou com o doutor na rua, o doutor correndo, levando a receita, e o gordinho disse, médico,
Maldito! Chamou o médico de maldito, que deselegante. Mas, enfim, qual o sentido que o doutor quis dizer? Tu acha que é conotativo ou denotativo? Ou seja, é real, denotativo, ou é figurado, conotativo? Conotativo. Ó, o doutor, ele falou no sentido real da coisa, ó. Siga essa receita que eu garanto que você emagrecerá. Ele entendeu que é para a pessoa seguir mesmo, realmente correr atrás da receita, seguir ela, né? Seguir a receita. Foi meio que real que o doutor quis dizer. Só que o Bom, é Godinho, conotativo, mas ele errou. Ele falou uma coisa, sendo que é outra. Isso, ou seja, o doutor, ele quis dizer na forma denotativa, ou seja, do dicionário real, que realmente era isso, seguir a receita e correr atrás dela. Mas, na verdade, o Gordinho, ele entendeu que era no sentido conotativo, que era só figurado, não era para seguir a receita, é para você levar em conta o que as palavras que tem na receita estão dizendo, né? Olha que interessante. Tem gente que é assim, que não entende as coisas, que não entende uma piada, tu já deve ter conhecido alguém assim, né? São pessoas muito denotativas, que a gente tem que falar bem claro o que exatamente estamos querendo dizer. Senão a pessoa fica, ai meu Deus, né? Olha o outro aqui, como é interessante essa brincadeira. O cara diz, né? Que é isso, Li? Aí ele, fui ferida de mais sentimentos. Agora virei uma pedra de gelo pro mundo. E o cara, nesse verão até que vai bem. Aí eu te pergunto, o cara, o homem que está falando ali, o homem, ele entendeu de forma conotativa ou denotativa? O que ele está dizendo? Lulu? Oi. Ele entendeu de forma, o cara, o rapaz, entendeu de forma conotativa ou denotativa o que a Lulu está dizendo? Que a Lili está dizendo? Acho que conotativo. Ó, ele disse que nesse verão até que cai bem. Uma pedra de A gelo. internet estava muito ruim. Então, lê aí, ó. Que é isso, Lili? Fui ferida demais em meus sentimentos. Agora virei uma pedra de gelo pro mundo. Nesse verão até que cai bem. Ele fez uma piada, ó. Claro que ele entendeu o que ela estava querendo dizer. Mas ele fez uma brincadeira de que, no sentido denotativo, pedra de gelo serve para colocar na água. Para ficar mais geladinha. Ou no refri, né não? Mas, na verdade, ele estava falando, ela está querendo dizer no sentido conotativo, né? Que os sentimentos dela agora viraram uma pedra de gelo e tal, e tal. Claro que não virou pedra de gelo, é conotativo. Mas ele fez uma piada dizendo, no sentido do dicionário, pedra de gelo dá para colocar até dentro de um copo de Guaraná Antártica. Vamos lá. Letras e fonemas, é o próximo assunto que tá lá no teu roteiro, tá bom? Letras eu acho que você sabe o que é. A, B, C, D até Z, né? Fonemas. Fonemas são sons que as letras fazem. É bem diferente das letras, viu? Por exemplo, o CH, eles são duas letras, mas que tem apenas um fonema. Na prova, fonemas. Pois agora você não vai confundir, não. Porque o CH, que são duas letras, formam um som só, que é o som de X, que é isso aqui. Né? Então, letras são sinais gráficos, os símbolos. Já os fonemas representam esses sinais no som, né, que a gente faz pronunciar na boca. Observe como dá para a gente entender agora e nunca mais esquecer. Ó. A palavra sapato, se eu separá-la em fonemas, essas barras aqui significam separando em fonemas. Desliga o teu som. Aí desliga o microfone. Né? Aí quando você quiser falar alguma coisa, você liga. Então pronto. A palavra sapato, se você observar, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E quantos fonemas? Essas barras representam os fonemas. Tem também 6 fonemas. Observe, ó, quando eu falo sa, sai o som do S, sai o som do A. Pá, sai o som do P,
sai o som do A, tá? Tó, sai o som do D, sai o som do O, tó. Então, observe que tem 6 letras e 6 fonemas. Agora, táxi é diferente, né, não? Táxi tem 4 letras, mas esse X, ele tem mais do que um som. Tem o som do C. Então, são 4 letras, mas, na verdade, 5 fonemas. Campo, não vou falar de todos, vou falar só mais de campo. Campo tem 5 letras, porém, se você observar, ó, é o som do K. É só um som. A M é só um som, por isso é representado pelo A com o tio, tá? E Pó é o som do P e do O. Então, são 5 letras e 4 fonemas. Ok? Cadê? Voltei. As outras depois você dá uma lida legal, porque isso aqui vai ficar como resumo para você. Vamos ver aqui. Táxi. Aí eu já disse, né? São 4 letras. E quantos fonemas, Lulu? Aí eu tenho que ver quais são os sons que saem. Táxi. Sai esses 5 sons. Por isso que são 5 fonemas. Agora é contigo, Lulu. Ora, são quantas letras? 4. Acertou. Parabéns. São quantos fonemas? Acho que 1. 3. 3? Sim, porque você sabia que na quê? palavra hora, os sons que saem são, ó, hora. Sai o O, não sai o H. Sai o R, hora, e sai o A. Ainda é só para colocar as palavras que ficam, que você acha que sai som. não são. Que Só sai que sai o fonemas são sons que saem o som. Por isso que quando você fizer uma questão dessa, você tem que falar baixinho. Ora, opa, O sai o som. Rá, sai o R, e sai o A. Rá. Então são 3 fonemas. Com você agora, canta as letras. 5. Acertou. E quantos fonemas? O que tu acha? Acho que 4. Tá. Olha aqui. O an é só um som. Não é 2, é an. Então, são 4 fonemas. Acertou. Deixa eu só falar aqui. Certo. Teacher, nós acabamos de falar que existem vogais e existem consoantes no alfabeto. Certo. As vogais, você sabe. A, E, I, O, U, né? E agora nós vamos estudar um pouquinho quais são os encontros vocálicos, ou seja, os encontros de vogais que existem na língua portuguesa. Encontros de vogais é meio óbvio. É quando as 2 vogais ou mais, 3, estão na mesma sílaba. Sabe disso, né? Por exemplo, mãe. Vamos separar a palavra mãe. Mãe, não tem separação. Tem 2 vogais na mesma sílaba. O nome disso, encontro vocálico. Vamos separar essa palavra. Quais? Quer. Tem 3 vogais na mesma sílaba. Encontro vocálico. Quer. U e o O. Tem 2 vogais também nessa sílaba. Então é um encontro vocálico. Vamos separar essa palavra. Cai. Chá. 2 vogais na mesma sílaba. O A e o I. E lei. 2 vogais na mesma sílaba. Certo? Sempre elas são vogais. Ok, teacher? Mas existe uma regra. Toda vez que você vir 2 vogais na mesma sílaba ou 3 vogais na mesma sílaba, uma dessas vogais vai ser sempre chamada, na classificação, encontro vocálico, de vogal. E a outra vai ser chamada de semivogal. As vogais são fonemas, ou seja, sons, produzidos por uma corrente de ar que vem na boca. Semivogais são vogais que aparecem com menos força. Eu não estou entendendo. Olha como é fácil. Pai, vamos separar. Não tem separação. Pai. Então é um encontro vocálico. 2 vogais na mesma sílaba. Só que se você falar a palavra pai, você observa que tem uma das vogais que sai com mais força. Qual é, Lu? Pai.
É o A ou o I? A. Acertou. Então, A é uma vogal, tem um V de vogal, beleza? E o I só pode ser semivogal, ou seja, é uma vogal, só que sai mais fraco no som, né, no fonema. Tá certo? Viu? Qual é o que sai mais forte, Lulu? O I ou o U? I. Vamos ver. Exatamente. Viu? O I é vogal. Sempre toda sílaba vai ter vogal. E o resto vai ser tudo semivogal. Okay? Quarto. Qual é a forte? O U ou o A que sai? O A. O A? O A é mais forte sempre, viu, Lulu? Sempre que tiver o A vai ser mais forte. É uma regra da língua portuguesa. Ele sempre vai ser vogal. Se tiver um A na sílaba, nem precisa pensar. Ele é vogal e as outras letras são semivogais. As outras vogais, né? Então, certo. Uruguai. E aí, qual é o mais forte desses três? A. Claro, porque o A sempre é vogal. E o restante Vogal. só pode ser semivogal, porque só existe uma vogal por sílaba. É muito simples isso, Lulu. Teacher, quando nós temos duas vogais, né? Uma vogal e uma semivogal, como você está vendo, na mesma sílaba, nós chamamos isso de ditongo. Di vem de duas vogais na mesma sílaba. Cadê os ditongos aqui de quase? É o U e o A, né? O ditongo de Glória. Sim. O I e o A. Isso. O ditongo de Aquário. I e o O. O I e o O, mas também tem o U aqui, viu? Eu esqueci de colocar, mas tem o U e o A aqui também. Pinguim, qual é o ditongo? Ah, é. Sim. G. Ui. Ui. Não, né? Tá me zoando? Ditongo é sempre de encontros vocálicos. Olha, pode ler aqui bem grande que eu boto. Causa, qual é o ditongo? A e U. Paixão. Aí e aí, ó. Isso. Caixa. Ceia. Sei. Não, aí, meu Deus. E pai, só pode ser que a gente já viu, né? O A e I, né? Pronto. Só que os ditongos, querida Lulu, eles podem ser ainda de dois tipos. Existem os ditongos do tipo crescente, que é quando a ordem vem sempre uma semivogal e depois uma vogal. Ou seja, a semivogal mais fraca e depois uma vogal mais forte, né? Eu gosto de entender o ditongo crescente como sendo algo, uma linha, ó, que sobe assim, ó, como no mouse. Entendeu? Por exemplo, relógio. O O é a vogal forte e o I é a semivogal. Olha como a semivogal é menor. Ela vai crescendo para virar uma vogal no O. Então, aqui nós temos um ditongo crescente. Já o ditongo decrescente, observe aqui, beijo. Ele começa forte e diminui a força. Ó. Bei. Bei, como é bem forte, o E. E a semivogal. Beijo. Ok? Ditongo crescente. A vogal é por último, que ela é mais forte. E o ditongo decrescente, a vogal vem primeiro, depois vai ficando fraco, a outra vogal. Entendeu? Beleza, teacher. Tritongo. O tritongo é muito fácil, né? É quando tem três vogais na mesma sílaba. Obedecendo a regra de que sempre vai ter uma vogal e as outras duas vogais vão ser semivogais. Ok? Por exemplo, enxaguei. Diga aí pra mim, Lulu, qual é a vogal mais forte? É o U ou é o I? É a resposta, sem querer. Agora eu entendi. A mais forte é o E. Observe, ó. Enxaguei. Olha o que é mais forte. O E. Não tem nem dúvida, né? Saguão. Qual é a vogal que sai mais forte?
O A. Guão. Ontem é muito fácil, claro que é o A. Saguão. Olha, ele tem até o acento, né? E o quão? Sim. E É é o A. Tem um acento nele. Sempre, é uma dica aqui, ó, uma infodica outra, hein? Sempre quando tiver o A, isso a gente já sabe, ele vai ser vogal. Isso tá tudo bem. E a outra dica é, sempre que for tritongo, vai ser semivogal, vogal e semivogal. Encontros consonantais. É meio óbvio. Encontros consonantais, é claro que são os encontros de consoantes na mesma sílaba. Palavra. Blusa, OPL. Psicologia, OPS. Atleta, OTL. É meio óbvio, né? Dividir, por favor. Na mesma sílaba, hein, Lula? Lula, foi mal. Dígrafo. O que é um dígrafo? O dígrafo ocorre quando duas letras formam apenas um som. Aliás, dígrafo é uma coisa que eu sempre em prova, porque ele é bem simples, ó. E ao mesmo tempo, tem gente que não sabe. Então pode ser uma coisa simples para alguns, difícil para outros. Mas o dígrafo é quando duas letras formam um som. Ou seja, duas letras formam apenas um fonema. Existem os dígrafos vocálicos, que é aquele que tem pelo menos uma vogal. Exemplo, campo. Observe que campo tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem quantos fonemas, ó? Can, o C sai, sai. An, é apenas um som. O, C sai, sai. E o O sai, sai. Então tem 5 letras, mas tem 4 fonemas, Lulu. E esse fonema é o AM, ou esse dígrafo é o AM, né? O AM tem um som de an, só de um som apenas. Do mesmo jeito aqui, ó. Tonto. Tonto, tem quantas letras? O quê? Tenta ir para um lugar silencioso, Lu. Então tu desliga o microfone e fala só quando ligar. Tu liga e fala e desliga depois. Mas, enfim, tonto tem 5 letras, observe. Né? Só que quais são as que saem? Tom, sai T, aqui, ó, olha na minha imagem. O O é apenas um som, o T, sai o T e sai o O. Então, são 5 letras e 4 fonemas. Ok? Toda vez que acontecer isso, nós vamos chamar de dígrafos vocálicos. Se quiser memorizar, sempre vai ser o AM, EM, IM, ON, sempre o AN, EN, ON, né? Sempre esses. Já os dígrafos consonantais são quando duas consoantes formam apenas um som. Por exemplo, chuva, China, duas letras, né? Aqui, CH, duas letras formando apenas um fonema, que é o som de X. Esses parênteses, essas barras aqui, elas dizem pra gente que estamos falando do som. X, som de X, duas letras formando um som. Dígrafo consonantal. Alho, ó, o Lho, LH, ele tem apenas um som, ó. Lho, ya. É esse som aqui, ó. Ya. Outro exemplo. Assunto, o SS tem apenas um som, que é esse aqui, ó. Então é um dígrafo. Vamos complicar. Exceção, o XC tem apenas um som, que é o som de S, ó. S. Só tem um som. Então é dígrafo. Consonantal, porque é de consoantes. Fácil, né? Tô pulando algumas coisas, porque depois fica para você revisar aí, tá bom? Lindona. Frase, oração e período. Primeiro, frase é uma palavra ou conjunto de palavras capaz de transmitir uma mensagem. Ou seja, qualquer coisa que faça sentido é uma frase. Uma oração é uma frase que tem verbo. Ok? Já o período é qualquer frase que tem oração. Se o período for simples, ou seja, se for um enunciado, um conjunto de palavras que tem sentido e tem verbo,
Um verbo vai ser período simples. Se for um conjunto de palavras que tem sentido e tem mais de um verbo, ou seja, 2 ou mais verbos, vai ser o tipo período composto. Teacher, está meio confuso. Calma, vamos olhar aqui. Frase é qualquer coisa que tem sentido. Socorro! Tem sentido, Lulu? Responde. Sim. Então é frase. Oi! Tem sentido? Sim. Sim, todo mundo usa. Então é uma frase. Tudo bem? Também é uma frase. Agora, socorro é uma oração? Não, não. Por que, teacher? Não. Porque para ser uma oração tem que ter verbo. Memorize agora. Para ser oração tem que ter verbo. Para ser oração tem que ter verbo. Para ser oração tem que ter verbo. Muito fácil. Socorro não é verbo, né? Eu socorro, tu socorres, socorro. É uma frase, faz sentido, é só frase. Como vai você? Aí sim, é uma frase, como vai você? Ou seja, é um conjunto de palavras que faz sentido? Sim, é uma frase. Sim. Mas também é uma oração. Aí eu olho, tem verbo ou não tem? Hã? Como vai você? Tem verbo ou não tem verbo? Não. Tem sim, o verbo ir, né? Ou tu vais, ele vai, né? Então, como vai você é uma frase porque faz sentido e é uma oração porque tem verbo. Só tem um verbo, então ela é uma oração de período simples. Vai memorizando isso, porque só tem um verbo. Eu amo assistir filmes. É frase true ou false? True é frase, porque faz sentido. É oração? É. É porque tem verbo. O verbo amar, né? Por exemplo. E o período, só para dar um exemplo. Eles correram. É frase porque faz sentido. É oração porque tem verbo, correr. E é de período simples. Eu esqueci de colocar. Período simples porque tem apenas um verbo. Já em Joaquim e Manu gostam de sorvete e de correr no parque. Esqueci de botar o M aqui, hein? Peraí que eu vou ajeitar isso aqui, né? Gostam de correr, de sorvete e correr no parque. Pronto. Quem sabe faz ao vivo. É frase, sim, porque tem sentido. É oração, sim, porque tem verbo. Verbo gostar e verbo correr. E é de período simples ou composto? É de período composto, porque tem dois verbos. Se tiver um verbo, período simples. Se tiver dois verbos, período composto. Vamos lá, agora tu vai me ajudar. Me ajude. Analise as frases aqui e identifique as que também são orações. Oi? Tá tudo preto. Sério? Uhum. Oh, God. Deixa eu ver se eu ajeito. Deixa eu ver se agora vai aparecer. Agora apareceu. E agora, apareceu? Apareceu, né? Frase, oração e período. Não. Analise as frases seguintes. Não apareceu isso? Já apareceu por um instante, aí agora tá tudo preto. Que coisa.
Agora apareceu. O que é que tá aparecendo? Prazo, ação e período. Tá aparecendo meu mouse do lado esquerdo. Pera. Agora tá. E do lado direito agora, tá aparecendo meu mouse? Tá. Ok. Analisa as frases seguintes e diga se são orações, ou seja, se tem verbo, e também se é de período simples ou composto, ou seja, se tiver um verbo simples, dois verbos composto. Vai, tu me ajuda. Ah, parabéns por tudo. Primeiro tem que saber se é oração. É uma oração? Acho que é. Não é, porque não tem verbo aqui não, hein? B. Que comportamento agressivo? É uma oração? Não. Não, não tem verbo. C. Nós viajamos para Aracati e brincamos na praia. É uma oração? Sim. Sim, cadê os verbos? Viajamos Viajamos e brincamos. e brincamos. Então é período simples ou composto? Composto. Composto, porque tem dois. D. Agora, por favor. É oração? Não. Não mesmo. É, nem pense nisso. É oração? Não. É sim. Eu penso, tu pensas, ele pensa, Cadê? né? É verdade. É uma oração de período simples ou composto? Simples. Exato. F. Ju caiu e se machucou bastante. É oração? É uma oração. Sim. Cadê os verbos? Caiu. E machucou. 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 Então é período simples ou composto? Vai derrubar tudo. Composto. Pega o seu carregador, tá? Por favor, não use o meu, não. Porque eu preciso, às vezes, carregar minhas canuletas. Vamos lá! Gaiatinha, pegando meu carregador, a Karine aqui. Vamos lá! Rapidinho. Sujeito e predicado. Sujeito nós sabemos quem é, né? É aquele de quem o resto da oração fala, né? Se tem um monte de coisa falando de alguém, esse alguém se chama sujeito. E o predicado é tudo que se fala sobre o sujeito. Beleza? Presta atenção aqui na propaganda do Infocus Educação das Nações. Vamos ver, Lulu. A internet vicia. Ora, eu sempre procuro, se puder, se tiver, o verbo. Aqui o verbo, vicia. Vicia. Quem é que vicia? Ou seja, sobre quem o vicia está falando, né? Quem é que vicia? A internet. Por isso, internet é sujeito. Observe outro exemplo para memorizar, entender. Minha mãe foi à feira nesta quarta-feira. Olha, cadê o verbo? Foi. Quem é que foi à feira nesta quarta-feira? A minha mãe. Então, minha mãe é o sujeito sobre o qual toda hora o resto da frase ela não está falando. Então, sempre que uma oração, uma parte da oração falar de alguém, esse alguém é um sujeito. E o restante é tudo sobre o qual se fala do sujeito, ou seja, o predicado. Minha colega e eu chegamos atrasadas. Aí eu olho para o verbo. Sempre é essa dica. Eu procuro um verbo. De que forma? Quem chega atrasada? Minha colega e eu. Então, quem é que está praticando a ação de chegar atrasado? É um sujeito. E o que é que está falando desse sujeito aqui? Se aqui chegar atrasado, é o predicado.
O sujeito recebe aquela pessoa que está recebendo, sofrendo as ações do resto da frase. Só isso. É muito fácil. Quem vai me ajudar agora? Diz, mulher. Quando é que a gente vai usar predicado? Ó, não é que quando é que a gente vai usar. A pergunta melhor seria, como é que eu vou saber quem é o predicado? Porque vai cair na prova desse jeito que eu coloquei aqui, ó. Numa frase, você vai ter que indicar qual é o sujeito e qual é o predicado. Fala, nós, caiu aqui. Meu susto. Ai, meu Deus, caiu de novo. Isso aqui foi aqui. Pô, carregado aí, mexeu na posição do meu celular. Pronto, né? Tá vendo? Observe que vai cair assim, Lulu. Tio, como é que a gente vai usar o sujeito predicado? Assim, ó. Vai cair uma frase, aquele menino brincava com uma pipa. E vai te perguntar, Lulu Kern, quem é o sujeito, quem é o predicado, entendeu? Como é que vai cair? Aí você vai colocar sujeito, teacher. Opa, saiu aí, Lulu. Saiu não, né? Tá me vendo, né? E tá aparecendo na tela, né? Tá aparecendo, tá? Aparece na tela. Certo. Vai cair assim, ó. Aquele menino brincava com uma pipa. Quem é o sujeito? Quem é que tu acha que é o sujeito? Que foi? Na prova vai cair assim, ó. Um exemplo vai ter assim. Aquele menino brincava com uma pipa. Como tá aí? Tu tá vendo que tá aí? Tá aparecendo pra ti? Sim. Aí vai perguntar, qual é o sujeito? Aí você vai ter que colocar, o sujeito é aquele menino. As duas palavras, aquele menino é o sujeito. Como é que eu vou saber, Tite? É só observar quais são as palavras da oração que indicam que o verbo e o restante da oração estão falando sobre ele. Entendeu? Quem é que brinca? Por isso que eu lhe disse, a dica é, procure o verbo. Quem é que brincava com uma pipa? Aquele menino. Então, ele é o sujeito. E o restante da frase é o quê? Brincava com uma pipa é predicado. É sempre assim que cai. Tipo assim, Tonico mora no interior de São Paulo. Quem é o sujeito? Aí eu procuro o verbo, entendeu? Tonico, e o resto da oração é o quê? Predicado. Mora no interior de São Paulo. Isso mesmo, Lulu. Parabéns. Duas palavras pra você. Parabéns. Tô brincando, hein? Mamãe está furiosa. Qual é o sujeito? Mãe. E qual é o predicado? Furiosa. O predicado é tudo que não é sujeito. Ou seja, é o estar furiosa. Ok? Vamos ver, Lulu, agora. Só mais isso aqui, tá? Porque senão vai ficar muito grande, eu preciso dar aula já pro oitavo ano também. Sujeito e predicado. Núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito, Luísa? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante. Por exemplo, Deus é perfeito. Qual é o sujeito? Deus. E o predicado? É perfeito. Deus. Qual é o núcleo? Nesse caso aqui, o próprio Deus é o núcleo do sujeito. Agora observe assim. A cegueira lhe torturava os últimos dias de vida. Qual é o sujeito? É a cegueira. Quem é que lhe torturava os últimos dias de vida? A cegueira. Mas qual é o núcleo? É a palavra mais importante do sujeito. Ou seja, é cegueira. Entendeu? As vacas brancas e malhadas pastavam. Ou pastavam as vacas brancas e malhadas. E malhadas, desculpa. Aí eu observo, cadê o verbo? Cadê o verbo? Pastavam. Quem é o que pastava? As vacas brancas e malhadas. Esse é o sujeito, vacas brancas e malhadas.
E quem é o núcleo, ou seja, a palavra mais importante desse sujeito? Vacas. Tu entendeu mais ou menos? Tu vai fazer exercício outra hora. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Quem é que é agravante das doenças daquele povo? É o sujeito. Quem é? Fome e desidratação. Mas quais são os núcleos desse sujeito? As palavras mais importantes. Fome, desidratação. Ui, não é? Desidratação. Pronto, Lulu. Seguinte, eu não vou continuar mais, porque já tivemos bastante tempo hoje. Mas eu vou enviar esse slide para você e tem alguns exercícios nele. Faça os exercícios do aluno online. Não perca tempo com outra coisa. Faça os exercícios que a gente vai estudando, eu com você junto no roteiro, e a gente vai se preparando para a prova, tá?